Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma ministração de ensino sobre o ministério pastoral. É uma palavra pastoral, amados, que eu tenho trazido para todos aqueles que querem ser um obreiro aprovado por Deus. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre vocação, amados. Então eu quero falar sobre a vocação de Paulo para o ministério. A Bíblia diz que Paulo, servo de Cristo, Jesus chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, pela qual Cristo recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre as quais sois também vós chamados. Romanos, capítulo 1, versículo 1, versículos 5 e 6. Amados, Paulo era chamado, ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco, quando ele conheceu Jesus, quando ele perseguia a igreja. Paulo após a sua conversão, era claramente controlado por uma vocação mais forte do que a sua vontade. Ele começa a maioria das suas cartas declarando que é apóstolo pela vontade de Deus. Ele faz a sua apresentação nos primeiros versículos, ou no primeiro capítulo de Romano, e ainda mais, ele demonstra claramente a sua vocação. O senso de identidade de Paulo fruía de uma profunda convicção de que ele foi chamado, separado por Deus para uma obra apostólica. A introdução da carta de Paulo aos irmãos da Galácia utiliza o mesmo vocabulário com o fim de revelar o seu chamado apostólico. Observe o profundo senso de vocação da sua confissão firme de que o trabalho apostólico era o que Deus havia estabelecido para ele fazer, que desde o ventre da minha mãe separou-me e chamou-me pela sua graça, diz ele. Gálatas 1, verso 15. Então Paulo reconhece que Deus chamou ele desde o ventre da sua mãe, embora Paulo custou atender esse chamado, embora ele se tornou uma pessoa que perseguia a igreja de Cristo, que matava inclusive os cristãos, mas ele deixa claro que Deus o já havia chamado desde o ventre da sua mãe. Paulo era controlado por uma vocação fora do comum, aliás, uma vocação que era estabelecida pelo Espírito Santo, fora dele mesmo, que em volta da sua vida o conduzia para um destino que era o ministério apostólico. Esse senso de vocação aparece diretamente do chamado do profeta Jeremias. Parece idêntico ao chamado do profeta Jeremias. Lembra que quando eu vos falei que o chamado de Jeremias, Deus disse para ele: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te chamei e te designei para ser profeta. Então parece que isso também aconteceu com Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou Paulo. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e a nação te dei por profeta. Jeremias 1, verso 5, que Deus disse para Jeremias. Em Romanos, capítulo 1, Paulo une a sua vocação ao seu ministério apostólico. Pessoa de Cristo, a própria pessoa de Cristo,
igualmente a toda a vocação cristã, deve ser centralizado a Jesus. O apóstolo dos gentios utiliza uma confissão cristã primitiva, talvez uma confissão, amados, um antigo hino para descrever a Cristo que chama as pessoas para o ministério. Ele é o que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Isto era um hino que o apóstolo Paulo usa para defender o seu ministério apostólico, em Romanos 1, verso 3 e 4. Foi por meio deste Cristo exaltado que Paulo recebeu seu chamado. O apóstolo ficou aturdido quando viu Jesus pela primeira vez. Ele na estrada de Damasco, amado. Cristo não era agora um profeta camponês da galáxia, era o Senhor da glória. Aquela visão derrubou Saulo ao chão. Ele caiu de joelho, como todos devem se postrar diante do Senhor, e permaneceu de joelho quando são vencidos pela glória de Deus. Ali, de joelho, diante do Senhor Jesus ressurreto, Paulo recebeu o seu chamado para pregar aos gentios. Foi um momento decisivo de sua vida. Ele repete a história 2 vezes no livro do Atos. Ele declara claramente que, em sua carta, sempre que fala de seu ministério, a pressão do ministério apostólico pastoral pesava fortemente sobre o apóstolo Paulo, e ele se cansava e desanimava, como todos nós, amado. Segundo a carta aos Coríntios, registrou um momento difícil do ministério de Paulo, mas ele prosseguiu, como podemos ler, pois o amor de Cristo nos constrange, diz ele. Segundo Coríntios 5, verso 14. Em uma pesquisa realizada entre os pastores, amados irmãos, onde vários pastores estavam reunidos em uma reunião pastoral, houve uma pergunta: qual seria o alvo final do trabalho pastoral? E muitos responderam que esse alvo final seria a evangelização. Outros, a união dos crentes com o Senhor. Uns poucos disseram ser o preparo do crente para a eternidade e para o mundo atual. É lamentável, amados, que muitos não sabem, muitos até não souberam responder à questão proposta. É espantoso notar que muitos pastores, que são dirigentes de igreja e pregam, muitas vezes sem ter nenhuma noção clara quanto à finalidade do ministério pastoral. O que ressalta é o fato de que não desenvolveram uma visão bíblica para o ministério da palavra. Quando buscamos no texto sagrado a finalidade específica para o ministério pastoral, encontramos, além das tarefas primordial indicada em Atos 6, verso 4, as responsabilidades alistadas, que eu vou ler, amado, que deve ser o aperfeiçoamento dos crentes. O pastor não pode ser uma pessoa avarento, não pode ser uma pessoa egoísta. O pastor não pode contentar-se em visualizar nos membros da igreja apenas certas atitudes éticas pautadas na palavra de Deus
ou algumas poucas posturas próprias dos costumes e o princípio denominacional. Deus espera mais dos pastores. A tarefa pastoral deve esmerar-se em apresentar ao Senhor pessoas maduras e adultas na fé, que sejam cumpridores da palavra, o qual nos anunciamos, advertindo a todos os homens e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todos os homens perfeitos em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 28. Deus espera que os pastores entreguem a Cristo a obra acabada, isto é, cristão aperfeiçoado em Jesus, edificado na igreja, cheio do pleno conhecimento e firmado na doutrina de Cristo. Cristão que tenha uma identidade doutrinária definida e que integre na obra do ministério da igreja de um modo geral. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, para que todos nós venhamos ser revestidos de toda autoridade. E Ele mesmo concedeu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levado ao redor de todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzes ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de toda parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, verso 10 a 16. Então, o cristão, ele deve ser desta maneira, amados, edificado, enraizado na palavra de Deus, que seja pessoas santificado pela palavra de Deus, lavada pelo sangue de Cristo. Quem exerce o ministério pastoral deve ter a plena certeza, amados, de que a sua vocação, que foi vocacionado por Cristo, chamado para esse ministério, porque senão o ministério não irá vingar, não haverá como a pessoa viver uma vida plena no ministério pastoral se não tiver a vocação estabelecida em seu coração. Esse, amado, é mais um ensino pastoral por mim, presbítero Gregório. Que Deus vos abençoe a todos. Provavelmente amanhã estarei falando sobre a capacidade que os cristãos recebem para prestar serviço no ministério pastoral, que é a maneira como a igreja ou uma escola de vida e de serviço, a convivência na igreja deve nos ensinar a servir no presente século, preparando-nos para o serviço futuro na glória celestial. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos. Deus está presente na vida de todos vocês, amados. Depois, no futuro mais próximo, eu estarei falando também sobre mordomia cristã,
eu provavelmente estarei falando junto com a ministração do Ministério Pastoral, porque faz parte, a mordomia cristã faz parte do Ministério Pastoral. Então é necessário compreendermos isso, amado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.